Olá, olá, boa noite, boa noite. Hoje o dia foi corrido, não tive tempo de vir nos extras, mas não esqueci de vocês. Estou aqui para poder dar um oi e de repente pensar em alguma coisa para a gente poder debater hoje ainda no final do dia, tá bom? Já são praticamente quase 18 horas, o Espírito Santo já está começando a escurecer. O dia tá fresquinho, tá em torno aí de uns 24 graus, né? Não tá frio nem tá calor, mas tá uma temperatura amena. E aqui no estado tá essa temperatura amena. Como é que tá a temperatura aí no estado de vocês? E falando em temperatura, vocês viram as queimadas? Nó triste, né? E infelizmente muitos animais sofrem nessa situação. Eu recordo que eu ministrei uma palestra sobre cuidados, né, com animais queimados, né, animais que se acidentarem em situação de fogo. E de repente, eu não sei se alguém já teve experiência aí com um animal queimado. Se teve, vou deixar a caixinha de perguntas aqui pra gente conversar um pouquinho sobre. Interessante essa questão de cães queimados, animais queimados, né? Tem umas situações que podem ser emergência e pode te ajudar aí no seu plantão, no seu dia a dia. Então, além da questão da superfície, né, a quantidade do corpo que foi queimada, né, isso vale para animal e para ser humano também. Aí temos as questões da queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. O que seria isso? É a profundidade da camada da pele onde esse fogo, essa temperatura, esse queimado atingiu, né? Então, primeiro grau são superfícies mais externas da pele. E terceiro grau é mais profundo. E isso também dá gravidade em relação à questão do indivíduo queimado, né? E outra situação também que eu tô me recordando agora foi cãozinho queimado no tapete térmico na internação. Já vi casos assim e é bem grave também. E você, qual tipo de queimadura que você já acompanhou? Qual caso de queimadura de cãozinho ou de gato? Responde aqui pra mim. E puxando sardinha para a nossa neonatologia, situações onde o neonato precisa ser aquecido, né? A gente sabe, eu sempre informo, corre no meu feed, corre nas informações, a gente sempre aborda as informações do neonato, que o neonato é hipotérmico, hipoglicêmico e desidratado. Então, para corrigir a hipotermia, o ideal é que não se utilize tapete térmico, tá? O ideal é que use alguma coisa para aquecer o ambiente e utilizar o aparelho chamado termoigrômetro para controlar tanto temperatura, tanto quanto umidade, beleza? Em casos onde é usado o tapete para aquecer o neonato ele tem termotropismo. Quando está quente ele vai se afastar, quando está frio ele vai se aproximar. No tapete ele não consegue fazer essa regulação. Então pode ser um grande problema e termos aí neonatos queimados por causa do tapete. Então, termotropismo é ir atrás do calor, né? Deixa eu explicar de uma forma melhor o que eu falei nos vídeos anteriores, porque estava acabando o tempo do history e acabou não explicando de uma forma mais concreta. Então, termotropismo é ir atrás do calor, né? Esse processo o neonato tem, mas ele não consegue com velocidade identificar isso e fugir da temperatura do tapete, tá? Então, se tiver muito frio, vocês vão ver que os filhotes vão estar todos aninhados um junto com o outro, né? Procurando sempre uma fonte de calor. E caso esteja um pouco mais quente, pode ser que eles se afastem, tá? Ou junta os filhotes um com o outro, ou vai juntar perto do corpinho da mãe, onde é que é uma fonte de calor. Quando a gente faz manejo com o neonato, a gente pede para poder deixar o ambiente, né, controlado, né? De repente uma fonte de calor externa, uma lâmpada incandescente ou algo parecido. Em relação à queimadura, né, o mais comum que já veio até a minha para atendimento são as queimaduras dos coxins, né, da almofadinha da pata, por causa do peso do piso muito quente, o asfalto quente, é o mais comum. Mas já teve situação que eu atendi cãozinho que jogaram alguma substância líquida quente no dorso do animal. E aí na palestra eu ministro sobre a
possibilidade do cão se queimar pela corrente elétrica, a queimadura até mesmo de fogo, propriamente dito, né? Acontece acidente em casa, né? As pessoas podem se queimar, os cãezinhos podem se queimar. Então é bem interessante essa situação. E o grande agravante em relação às queimaduras é em relação à superfície do corpo que foi queimada, né? Quanto maior a superfície, mais grave é o caso. E a queimadura de